Este vídeo é baseado no conhecimento de Sêneca, o sábio estoico do Império Romano. Você já se perguntou por que tantas pessoas vivem como se fossem imortais, desperdiçando dias, preocupando-se com o que não importa, adiando o essencial para um depois que nunca chega? Sêneca não escrevia para entreter. Ele escrevia para acordar a alma. Ele viveu entre palácios e perigos, aconselhou imperadores e enfrentou a morte com dignidade. Suas palavras cortam como uma espada afiada e, ao mesmo tempo, curam como um bálsamo. E é por isso que, neste vídeo, você vai descobrir as 10 lições mais poderosas de Sêneca, lições que podem transformar sua forma de viver, pensar e até de sofrer. São ideias que resistiram há milênios porque tocam a essência da existência humana: o tempo, a morte, o ego, a raiva, a liberdade. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com quem precisa acordar para a vida agora, porque a vida não espera. Vamos começar. Sêneca dizia: "Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito." Essa frase revela uma das maiores tragédias da vida moderna: a ilusão da escassez de tempo. Vivemos ocupados demais, correndo entre tarefas, distraídos, consumidos por notificações e promessas de produtividade, mas quando o silêncio chega, percebemos que não vivemos, apenas passamos pela vida. A ciência moderna confirma o que Sêneca já sabia há 2000 anos. Pesquisadores como Daniel Kahneman, ganhador do Nobel, mostraram que a nossa percepção do tempo está diretamente ligada à atenção e à presença. Quanto mais distraídos estamos, mais o tempo parece escorrer pelos dedos. Sêneca nos lembra que o tempo não é um recurso externo. Ele é a própria matéria da nossa vida. E quando desperdiçamos nosso tempo, não estamos apenas perdendo minutos. Estamos abrindo mão de nós mesmos. Você age como se fosse imortal. Vive adiando a vida enquanto o tempo te observa em silêncio, dizia ele. Pergunte-se: onde está indo o seu tempo? Ele está sendo investido em viver ou desperdiçado em sobreviver? Dominar o tempo não é correr mais rápido, é aprender a viver com intenção. Sêneca escreveu: "Nenhum mal nos fere com tanta leveza quanto aquele que é recebido com tranquilidade." Vivemos em uma era de reatividade. Gritamos antes de compreender. Agimos antes de pensar. Julgamos antes de observar. Mas o verdadeiro poder, o que realmente diferencia o sábio do comum, está na capacidade de não reagir, mas sim responder com serenidade. A calma não é passividade. Ela é disciplina interna. É o domínio de si mesmo diante do caos do mundo. Hoje, a neurociência explica isso com clareza. O córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento e autocontrole, entra em conflito direto com a amígdala, que gera impulsos de raiva e medo. Quem vive reagindo está constantemente dominado pela parte mais primitiva do cérebro. Sêneca sabia disso, mesmo sem escaneamentos cerebrais. Ele entendia que aquele que se irrita facilmente é escravo dos outros. Escravo de palavras alheias, de atitudes externas, de ofensas vazias. O que me ofende não é o que o outro diz, mas o que eu permito que penetre em mim. Imagine o poder de atravessar um dia turbulento sem se contaminar, de ouvir uma provocação e manter o olhar firme, de ser traído e, ainda assim, manter a integridade. A calma não é uma escolha momentânea, ela é uma prática diária, é o que transforma homens comuns em sábios intocáveis. Sêneca dizia: "O destino conduz o que consente, o que resiste, arrasta." Quantas vezes você já se viu lutando contra aquilo que não pode controlar? A doença que chegou sem aviso, o adeus inesperado, a injustiça que machucou fundo. É natural querer resistir. É humano se revoltar. Mas o estoico entende: sofrer por aquilo que está fora do seu domínio é a mais dolorosa das prisões. O estoicismo nos ensina a separar o que depende de nós e o que não depende. E nesse discernimento está a chave da liberdade interior. A ciência hoje fala disso como locus de controle. Pessoas com locus interno, aquelas que focam no que podem mudar, são mais resilientes, menos ansiosas, mais felizes. Já aquelas que culpam o mundo, o tempo, os outros, vivem em constante conflito com a realidade. Sêneca nos propõe um pacto com a vida. Não lute contra a corrente do destino.
Aprenda a remar com consciência, mesmo quando não pode mudar o rumo do rio. Não se trata de se conformar, mas de transformar o inevitável em força espiritual. Aceite tudo como se tivesse desejado. Então, nada poderá te abalar. Essa é a verdadeira invencibilidade. Não a ausência de dor, mas a aceitação consciente daquilo que o universo te entrega. Sêneca escreveu: a morte assusta mais pela imaginação do que pela realidade. Vivemos como se fôssemos durar para sempre. Adiamos conversas importantes, silenciamos desejos verdadeiros, suportamos o insuportável, tudo com a desculpa inconsciente de que ainda temos tempo. Mas a morte não é uma tragédia. A tragédia é viver dormindo, com medo de acordar para o que realmente importa. Sêneca, com brutal clareza, nos convida a fazer as pazes com a finitude. Ele não queria que pensássemos na morte para nos deprimirmos, mas para nos libertarmos, porque quando você aceita que vai morrer, começa finalmente a viver. A psicologia moderna chama isso de confronto existencial. Estudos mostram que refletir sobre a própria mortalidade pode aumentar o senso de propósito, fortalecer vínculos e reduzir a ansiedade. A morte deixa de ser um monstro e se torna um espelho. Você teme o que vai acontecer uma vez, mas ignora o quanto já desperdiçou. A morte não nos rouba a vida. Ela só revela o quanto deixamos de vivê-la. Sêneca nos oferece um desafio. Olhe para a morte todos os dias, não com medo, mas com reverência, pois só quem reconhece que vai partir é capaz de escolher com sabedoria onde vale a pena ficar. A raiva é uma loucura passageira. Quem a domina, domina a si mesmo. Sêneca. Você já percebeu como a raiva transforma pessoas inteligentes em tolas? Como ela apaga o discernimento, a calma, o autocontrole, em poucos segundos? Sêneca via a raiva como uma doença da alma, algo que se alimenta da ilusão de controle, do ego ferido, da expectativa frustrada. Ela nasce de dentro, mas busca culpados fora. E o mais cruel é que ela destrói primeiro quem a carrega. Hoje, a neurociência explica o que Sêneca intuiu há séculos. Quando a raiva toma conta do cérebro, o sistema límbico assume o comando. A parte racional é silenciada. O corpo entra em alerta, o coração dispara, a visão estreita. E com frequência, a gente faz ou diz o que depois se torna vergonha. Sêneca alertava: o homem irado sempre punirá mais do que a ofensa exige. A raiva nos convence de que temos razão, mas raramente nos leva à justiça. Ela nos transforma em espelhos do mal que recebemos. Quer vencer a raiva? Não lute contra ela com força, mas com lucidez. Observe-a, respire, nomeie-a, dê um passo para trás, porque só aquele que é capaz de manter a serenidade em meio ao fogo é que verdadeiramente governa a si mesmo. Sêneca escreveu: não é o homem pobre que tem pouco, mas o que deseja mais. Vivemos em uma sociedade onde o sucesso é medido por posses, carros, casas, cifras, títulos. Mas quanto mais temos, mais medo sentimos de perder. E quanto mais desejamos, mais escravos nos tornamos daquilo que ainda não possuímos. Sêneca via isso como um dos maiores enganos da humanidade. Ele acreditava que a verdadeira riqueza está na liberdade, e não na abundância de bens. Curiosamente, estudos modernos em psicologia da felicidade confirmam isso. O pesquisador Daniel Gilbert, de Harvard, mostrou que, após certo ponto, mais dinheiro não gera mais felicidade, e sim mais ansiedade, competição e frustração. A riqueza que Sêneca defendia não é a que se guarda no banco, é a que se sente quando você pode olhar ao redor e dizer: tenho o suficiente, nada me falta, posso viver em paz. Ele mesmo praticava o que ensinava. Apesar de seu alto status social, ele costumava passar dias vivendo como um pobre, dormindo no chão, comendo o mínimo, usando roupas simples. Não por masoquismo, mas por liberdade. Porque quem aprende a viver com pouco nunca é dominado pelo medo da perda. E quem não precisa de muito é dono de tudo. Sêneca dizia: treina-te para a pobreza, para que ela não te surpreenda. Parece contraditório, não é? Por que alguém escolheria passar por dificuldades, de propósito? A resposta é simples: para que, quando a vida deixar de ser gentil, você não seja destruído pela surpresa.
Sêneca aconselhava seus alunos, homens ricos, nobres, políticos, a viver de tempos em tempos como se fossem pobres, dormir no chão, comer o mais básico, vestir o mais simples, e repetir a pergunta: é isso o que eu temia? Essa prática, chamada de praemeditatio malorum, a premeditação dos males, serve para endurecer a alma, fortalecer o espírito e relativizar os medos. Hoje, a ciência chama isso de resiliência treinada. Estudos da psicologia comportamental indicam que o cérebro humano se adapta melhor às crises quando já foi exposto a desafios controlados. É como criar anticorpos emocionais para enfrentar o inesperado. Sêneca não era um pessimista. Ele era um realista com coragem. Ele sabia que a vida, em algum momento, vai testar cada um de nós. Por isso, ele não esperava os ventos virarem. Ele aprendia a navegar no silêncio, e quando a tempestade chegava, ele já estava pronto. Sêneca escreveu: não é o corpo doente que mais deve preocupar-se, mas sim a alma que adoece em silêncio. Vivemos em uma época obcecada com o corpo. Academias lotadas, dietas da moda, procedimentos estéticos, biohacking. Mas quantos cuidam da própria mente com a mesma dedicação? Quantos se sentam em silêncio para observar o que estão sentindo, pensando, temendo? Sêneca via o corpo como um veículo, mas a mente como o condutor, e advertia: de que adianta um corpo forte se a alma está frágil e perdida? A mente, quando negligenciada, começa a apodrecer aos poucos, em forma de raiva contida, ansiedade disfarçada, ressentimentos não digeridos. Ela adoece sem sinais visíveis, até que um dia desaba. Hoje, a ciência confirma: o descuido com a saúde mental afeta o sono, o sistema imunológico, os relacionamentos e até a longevidade. Não é exagero dizer que pensar mal é um modo lento de morrer. Sêneca aconselhava o cultivo da mente com o mesmo zelo que um jardineiro cuida da terra. Reflexão diária, leitura filosófica, silêncio voluntário e, acima de tudo, questionamento constante de si mesmo. Você cuida de sua aparência, mas e do seu caráter? Você trata sua alimentação, mas e suas emoções? A mente, assim como o corpo, precisa de limpeza, e o maior luxo que você pode ter é uma mente leve, lúcida e em paz consigo mesma. Sêneca escreveu: a alma é moldada, aos poucos, pela alma daqueles com quem convive. Você já reparou como, depois de algum tempo convivendo com alguém, passamos a falar parecido, pensar parecido, até sentir como aquela pessoa sente? Isso não é coincidência, é neurociência. Estudos mostram que somos programados para absorver comportamentos, emoções e atitudes do grupo com que convivemos. Os neurônios espelho, por exemplo, fazem com que o ambiente social atue diretamente no nosso cérebro. Sêneca já sabia disso, séculos antes de qualquer laboratório. Ele alertava: andar com pessoas tolas, fúteis, egoístas ou raivosas não te deixa neutro, te contamina. Aos poucos, sem perceber, você vai aceitando o que antes condenava, vai rindo do que antes te ofendia, vai desejando o que antes não te fazia falta. Você não compartilha só palavras com alguém, você compartilha alma. Sêneca não propunha arrogância nem isolamento, mas defendia a escolha consciente. Quem está ao seu lado eleva sua mente, ou consome sua energia. Ele nos convida a cultivar vínculos com pessoas que nos desafiem com sabedoria, que tragam lucidez, que nos tornem mais inteiros, não mais fragmentados. Porque no fim, você não se torna quem deseja, você se torna quem frequenta. Sêneca escreveu: você está enganado se pensa que a vida está à sua frente. Uma grande parte dela já ficou para trás. É comum acharmos que a vida está sempre por vir. Quando eu terminar isso, quando eu tiver aquilo, quando der tempo, mas o tempo não é algo que você tem, é algo que te foi dado e que está acabando. Sêneca dizia que deveríamos viver cada dia como se fosse o último, não num tom melancólico, mas com urgência de significado, porque o amanhã é uma promessa que pode não se cumprir, e o que não é vivido hoje, morre hoje. Essa visão ressoa profundamente com o conceito moderno de mindfulness, estar completamente presente no agora, reconhecendo que este momento, este exato instante,
É tudo o que existe. Ele dizia: você age como se tivesse 1000 anos a viver, mas a morte está à espreita. Enquanto há dia, a vida passa. O verdadeiro sábio, segundo Sêneca, não é aquele que espera a velhice para refletir sobre a vida. É aquele que vive de forma que, se a morte chegasse agora, não se envergonharia. Então, se você soubesse que hoje seria seu último dia, o que você mudaria? O que você diria? Quem você perdoaria? O que você deixaria de temer? A vida plena para Sêneca não é longa. Ela é intensa, lúcida, honesta. E ela começa no instante em que você aceita que não está vivendo para sempre. Você acabou de ouvir as 10 lições mais poderosas de Sêneca, o sábio estoico que viveu cercado por imperadores, guerras e intrigas, mas que soube encontrar, no meio do caos, a paz de um espírito invencível. Ele não nos ensinou a fugir da dor, mas a olhar para ela com coragem. Não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas uma alma forte o bastante para enfrentá-las. Sêneca acreditava que cada um de nós tem a responsabilidade de governar a si mesmo, e que esse governo começa quando paramos de viver no automático e começamos a viver com intenção. Então, se alguma dessas lições tocou você hoje, não deixe passar. Escreva nos comentários: hoje eu escolho viver com consciência. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir verdades que libertam. E se você quer continuar essa jornada com a gente, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Lembre-se, a vida é breve, mas o impacto de uma alma desperta é eterno.